Aleluia. Amém. Glória a Deus. Graça e paz, queridos irmãos. Amém. Estamos felizes nessa noite, pela graça de Deus, de estarmos nesse lugar. Também estou feliz de ver muitas pessoas novas nesse lugar, que vieram juntos para bendizermos, exaltarmos o nome daquele que era, que é, o que há de vir, o Todo-Poderoso. Aleluias! Paulo escreve a respeito desse Jesus e ele disse: para que o nome do Senhor seja exaltado, para que todo joelho se dobre. Então, nessa noite, todos os joelhos se dobrarão, toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. E Ele está nesse lugar. Ele está aqui através dos louvores. Ele está aqui através das canções. E nessa noite, Ele também vai falar através da sua palavra. Pois bem, nós estamos na terceira semana da campanha, trabalhando uma colheita abundante. E eu gostaria de trabalhar com você nessa noite sobre o tema prosperidade com propósito, a chave para uma vida livre de transgressão. Antes de começarmos, eu gostaria então de ler um texto bíblico com você. Gostaria de ler com você Provérbios 28:13, que diz: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e abandona, encontra misericórdia. Parece confuso, né, a mensagem hoje, porque eu comecei falando que vou falar sobre prosperidade. E claro que quando nós falamos em prosperidade, logo vem à nossa mente, à nossa memória, a nossa conta bancária, o nosso cartão de crédito, o nosso carro, a nossa moto, a nossa casa. Mas o que a Bíblia está nos mostrando e o que ela vai nos ensinar nessa noite é uma prosperidade bíblica. E essa prosperidade, ela está além da nossa conta bancária. Ela está além das nossas posses. Ela está além do nosso saldo do cartão de crédito. Por isso que Salomão, quando ele escreve aqui Provérbios, ele foi muito feliz em dizer: quem esconde os seus pecados não prospera. Por que ele fala de pecado aqui? Porque o pecado, queridos, sempre foi e sempre será um problema em nossas vidas. Você lembra do Éden? O paraíso, o lugar perfeito. Adão pecou, Eva pecou. Pois é, esse sempre será o grande problema, uma grande barreira. Mas talvez eu possa explicar melhor com essa imagem. Essa imagem mostra justamente o que diz o profeta Isaías no capítulo 59, o versículo 2, quando ele diz: não estão encolhidas as minhas mãos para que eu não possa agir, nem tapados meus ouvidos para que eu não possa ouvir vocês. Deus falando. Mas são os vossos pecados que fazem separação entre vós e o vosso Deus. O pecado faz separação. O pecado é a barreira que faz com que você não prospere,
que faz com que você não alcance o caminho extraordinário que Deus quer para você. E outra vez eu lembro, quando eu falar de prosperidade aqui, eu não estarei falando sobre dinheiro, estarei falando de uma vida plena com Deus. Uma vida plena com Deus, uma vida que Jesus chamou de vida abundante. E toda vez que nós escondemos, porque o problema do pecado é justamente esse. Pecamos, falhamos, erramos. E a barreira vai crescendo, como você pode ver na imagem. Tentei ser o mais metódico possível para explicar nessa imagem. Você vai vendo aí, inclusive, alguns deles mais conhecidos. E a barreira vai crescendo, e você vai se isolando. A escuridão vai tomando conta daquela situação. Deus está do outro lado. E sabe qual é o que está impedindo Deus de agir, muitas vezes, na minha e na sua vida? Essa barreira, chamada pecado. Essa barreira que está entre você e Deus. É essa barreira que pela fé hoje, nessa noite, será quebrada na sua vida. E você vai viver a vida que o Senhor quer que você viva. Uma vida abundante, uma vida nova, restaurada, poldada pelo sangue de Jesus. Porque a morte lá na cruz não foi uma morte em vão, não foi uma morte apenas para ficar na história. O Cristo, o homem, o revolucionário que morreu na cruz, nada disso. A morte na cruz foi para que você hoje tivesse acesso à vida e à vida eterna. Mas o que fazer com esse muro? Mas o que fazer com essa barreira? Como que eu vou ter uma vida abundante? Como que eu vou alcançar a plenitude em Deus? Então vamos lá. Em primeiro lugar, nós precisamos parar de encobrir as nossas transgressões. Lembro aos irmãos que a palavra transgressão é passar do limite, é ir além do limite, é quebrar regras, é quebrar princípios. E aqui, como nós estamos falando de Deus, princípios divinos. E quando nós adentramos a um texto muito conhecido, principalmente da igreja, nós vamos ver aqui o rei Davi em uma situação em que ele diz: compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Sabe, queridos irmãos, esse texto de Paulo foi escrito há tantos e tantos anos atrás, mas parece que Davi escreveu esse texto há tantos anos e anos atrás, mas parece que ele escreveu ontem. E parece que ele escreveu para mim, para você, porque ele está falando de algo contemporâneo. Ele está dizendo: eu conheço os meus pecados. Eu sei o que está acontecendo comigo. Por onde eu vou, eu deito, o pecado está lá. Eu me levanto, o pecado está lá. Eu vou para o trono reinar Israel, o pecado está lá. Vamos contemporaneizar agora. Eu vou para a casa do meu amigo, o pecado está lá. Eu vou usar o meu cartão de crédito para eu relaxar, estou muito estressado, o pecado está lá. Eu vou tomar isso, aquilo, vou experimentar isso, o pecado está lá. E aí você não consegue avançar diante de Deus. E aí você não consegue ir à frente.
E aí você não consegue ir adiante. Você não consegue romper o muro, porque do outro lado do muro está o extraordinário. Porque do outro lado do muro está o cumprimento da promessa que o Deus Todo-Poderoso fez na sua vida. E eu queria dizer para você nessa noite, mesmo que você caia, mesmo que você tenha caído, a Bíblia diz: o meu justo poderá cair 7 vezes, mas ele não ficará prostrado. Eu, Senhor, o levantarei. Aleluia! Eu creio nessa palavra. Eu creio no que Deus está fazendo nesse momento. Eu creio no que Deus está falando ao seu coração. Eu creio que Deus trouxe você aqui para ouvir essa palavra. Por mais que se pense que palavra dura, falar sobre pecado. A igreja cheia, queridos, essa é uma igreja bíblica. Nós somos uma igreja bíblica. Essa igreja nunca, em momento algum, se apartará das escrituras sagradas. O pecado continua sendo pecado, mas ao sangue de Jesus, o sangue de Jesus, graças a Deus, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Davi então diz: Senhor, eu até tentei encobrir, eu até tentei fugir da minha culpa, mas por onde eu vou, Senhor, essa culpa está dentro do meu coração. Esse peso está sobre mim. É isso que Davi está falando. Mas parece que Deus não está falando apenas com Davi. Parece que Deus não está falando apenas comigo. Mas parece que Deus está falando com muitas pessoas nessa noite. Porque há pessoas nesse lugar em que Deus está dizendo: você está carregando uma culpa, você está carregando um peso, mas eu te trouxe aqui nessa noite para aliviar esse peso, para perdoar os teus pecados e escrever o seu nome no livro da vida. Oh, aleluias, bendito e exaltado é o nome do Senhor. Mas eu queria ainda concluir esse raciocínio com a frase de Spurgeon, que diz: a pior coisa que pode acontecer a um homem é pecar e ainda assim ser feliz. É um sinal visível que Deus o abandonou. Sabe, queridos, pequei, não confessei, não me arrependi. Está tudo bem. Eu sou feliz. Eu tenho tudo. Não. Aqui Spurgeon, ele está sendo irônico. Você acha que é ou que está feliz? Porque a verdadeira felicidade está em Jesus Cristo. Quando o homem foi apresentado diante de Jesus, e Jesus estava em uma casa, o culto estava rolando, algo parecido com o que está acontecendo aqui, muita gente, a porta não cabia ninguém, na janela não cabia ninguém. Os homens que trouxeram aquele paralítico disseram: só tem um jeito de entrar nesse culto, nós vamos ter que descer no telhado. Aqueles homens desceram no telhado. A primeira coisa que Jesus disse para aquele paralítico quando ele desceu naquela sala foi: perdoados são os teus pecados. Perdoados são os teus pecados. Jesus está dizendo para você nessa noite: perdoados são os teus pecados. Nessa noite é noite de regeneração. Nessa noite é noite de salvação. Nessa noite é noite de transformação. A vida que você viveu até esse momento é uma, porque de agora em diante você viverá uma nova vida em Deus, e você experimentará a verdadeira felicidade. Mas não apenas isso. Em segundo lugar, nós precisamos confessar e abandonar o nosso pecado.
Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem confessa e deixa encontra misericórdia. Como eu falei, queridos, no início, o grande problema é justamente esse. Porque o diabo, ele se aproveita dessa situação, porque ele sabe muito bem, conhecedor da palavra, de que quando nós estamos em pecado, e aquele pecado não foi confessado, nós não nos arrependemos diante de Deus, ele sabe muito bem que há um bloqueio de Deus para com a nossa vida. Para que você entenda muito bem, por exemplo, quando você é bloqueado ou quando nós bloqueamos alguém muito chato, alguém tem aqueles números que liga toda hora, você bloqueia. A pessoa não consegue mais contato com você, correto? Correto. Então, do mesmo jeito, é o pecado nas nossas vidas. Ele bloqueia a ação de Deus sobre nós. E nós precisamos, de uma vez por todas, deixar de lado, abandonar de vez e correr para os braços do Cristo Todo-Poderoso. Veja o que diz Spurgeon. Hoje nós vamos trabalhar toda a linha teológica dele. Se você não morrer para o pecado, você morrerá pelo pecado. Se você não matar o pecado matará você. Nós precisamos, irmãos, nós precisamos reagir. Você já sabe, você está aqui nessa noite, e você sabe que o pecado já levou você muito longe, para muito longe de Deus. Você sabe muito bem que Deus está falando nesse lugar, que por causa do pecado você já perdeu família, que por causa do pecado você já perdeu trabalho, que por causa do pecado você já perdeu amigos, e não é possível que você esteja esperando perder a vida para sim perder tudo. Não, Cristo está nesse lugar, e Ele quer resgatar a tua alma, e Ele quer resgatar a tua história, e Ele quer dar a oportunidade para que você viva uma vida nova, longe do pecado, abandonando o pecado e ser uma nova criatura, que experimente Deus em sua essência, que experimente Deus em suas maravilhas e viva para a honra e glória do nome dEle. Aleluias! Exaltado e bendito seja o nome do Senhor. Há um Deus poderoso nesse lugar. Eu sinto a sua glória nesse lugar, Senhor. Eu creio que Deus está trabalhando. Eu creio que Deus está agindo. O pecado é algo mortífero, é um veneno mortal, mas o remédio, o antídoto é o sangue de Jesus. É o sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. Isaías 1,18 vai dizer: mesmo que os vossos pecados sejam como a escarlata, eu os tornarei brancos como a neve. Sabe, queridos, a escarlata era uma cor tão forte na antiguidade, que se ela manchasse uma roupa, seria impossível de retirar aquela mancha. Ah, não, mas tem vente, tem homo, tem não sei o quê. Então, o profeta, ele faz essa analogia de uma mancha impossível de ser retirada. É isso que o pecado causa em nossas vidas. Uma mancha que o diabo diz: não tem jeito para você. Que o diabo diz: rapaz, tu vai fazer o que na igreja? Tu é um pecador. Tu está fazendo o que aí, negão, aí em cima? Eu te conheço, tu é um pecador. Eu sei o que tu fez lá atrás no passado. O diabo. Mas sabe o que é que Jesus faz? Branco como a neve. Sabe o que quer dizer branco, queridos? Sabe o que quer dizer branco? É uma nova história. Sabe o que quer dizer branco? É um novo caminho. Sabe o que quer dizer branco? É novidade de vida. É algo que você nunca viu. Você vai viver na presença do Todo-Poderoso. Agostinho de Hipona vai dizer: o pecado é o motivo da sua tristeza. Ponto. O que entristece
nos coloca para baixo. Mostra que somos humanos. Mas aí ele termina: deixe que a santidade seja o motivo da sua alegria. Sabe qual é a santidade? Não é você ter sua foto na parede. A santidade é você fazer a vontade de Deus. Amém? Em terceiro lugar, queridos, viva intencionalmente em obediência e pureza. Deuteronômio 8:18 vai dizer: antes, lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele quem dá a vocês a capacidade de produzir riqueza. Nós precisamos pensar sobre a obediência, porque é justamente a primeira coisa que é gerada em nós. Quando nós somos transformados, moldados pelo Senhor, Ele gera em nós a obediência, a fé. E quando nós vivemos intencionalmente em obediência, nós vamos saber que o pecado, de onde nós saímos, é o caminho que nos leva para distante de Deus. Mas o problema, queridos, é que ao longo de tantos anos, as religiões, elas trataram isso de forma tão errônea, que muitas pessoas hoje não gostam nem de vir a um culto como esse, não gostam de estar em um lugar como esse, com esse ambiente tão gostoso que nós estamos vivendo aqui. Mas Jesus nos ensina a tratar isso da maneira correta. Quando nós vamos lá em João 8, uma mulher é apresentada a Jesus. E a Bíblia diz que os religiosos da época pegaram ela na prática do pecado do adultério. E eles disseram: Senhor, segundo a lei de Moisés, essa mulher tem que morrer agora e apedrejada. E de fato, a lei de Moisés dizia isso, que a mulher deveria ser apedrejada. Não só a mulher, mas também o homem. Mas o homem não apareceu, ele não estava lá. Jesus continuou escrevendo na areia, e aí eles insistiram: e aí, o Senhor não vai fazer nada? Essa mulher estava pecando. Jesus levantou a cabeça e disse: vamos fazer o seguinte: aquele dentre vocês que não tiver pecado, pode começar a tirar a primeira pedra. A Bíblia diz que do mais novo ao mais velho, todos saíram daquele ambiente. A Bíblia vai dizer mais, que quando todos saíram, Jesus olhou para aquela mulher e disse: todos foram embora. Aí ela responde: sim, Senhor, todos se foram. Ninguém te condenou. Ele olha, conclui aquela conversa e diz: eu também não te condeno, mas vá e não peques mais. Não peques mais. Jesus estava dando uma palavra para aquela mulher, e ela seguiu aquela palavra no caminho de obediência. Ele está aqui nessa noite, e Ele está dirigindo palavras às pessoas aqui. Ele está dizendo para você: todos estão te julgando. Você não vale nada na sua casa. Você não vale nada na sua família. Você não vale nada entre os seus amigos. Mas Jesus está dizendo nessa noite: você é valioso para mim. E eu quero dar uma nova oportunidade para você nessa noite. Uma oportunidade qual nunca você viveu, qual nunca você experimentou. Você viverá nessa noite. Se você der um passo de fé na minha presença, você vai desfrutar do extraordinário. Você vai desfrutar dessa graça poderosa que muda, que transforma, que tira o pecado. O Cordeiro de Deus, o Cristo, o Todo-Poderoso que está nesse lugar, Ele está chamando
chamando você para um novo caminho, para uma nova oportunidade, para uma vida próspera e abundante debaixo da sua graça. Fé e obediência fazem parte do mesmo pacote. Aquele que obedece a Deus, confia nele. E aquele que confia em Deus, obedece. Deus está te chamando nessa noite. Deus está te chamando nessa noite para viver uma vida nova, longe do pecado. O pecado de hoje em diante será apenas um antes na sua vida, porque você agora terá um depois. E esse depois será escrito pelas mãos do Todo-Poderoso. Aquela mulher chegou diante de Jesus, já condenada, mas estava ali o mestre dos mestres, o Todo-Poderoso, o dono da vida. E Ele está aqui nessa noite. E Ele deseja apagar os seus pecados e mudar a sua vida. Escrever o seu nome no livro da vida. Porque a nossa vida não se limita apenas nesta terra, mas Ele também nos dá acesso à vida eterna com Deus. Aleluia.